falando em mercado crescer, a gente tem que agora falar do nosso assunto de hoje. O Qual é o assunto. nosso assunto de hoje? Nossa, Roldan, você é um líder ou não? Se eu sou um líder, olha, depende. O que é líder para você? Líder, eu acho que é aquela pessoa que te motiva dentro de uma equipe, te motiva você a voltar lá para continuar trabalhando todo dia, independente de quão difícil ou às vezes trabalhoso seja a tarefa. Eu acho que uma das principais funções do líder é exatamente essa de te motivar. É motivar e muito mais assim, persuadir a pessoa. Você persuadir a pessoa no sentido, pô, a gente tem esse objetivo, faz sentido para você? Vamos junto, dá um senso de time. Não, vamos trabalhar para juntos alcançar aquela meta, aquele objetivo. Então, tá muito atrelado a isso, né? A pessoa acreditar em você não só, aí vai uma percepção minha, não só como poder hierárquico, mas como uma autoridade naquele assunto, entendeu? Exato. Bom você ter pontuado a autoridade. O que você vê de diferença entre líder e autoridade? Eu digo que há uma diferença bem clara, mas bem subjetiva nesse sentido, entre poder e autoridade. Uhum. Por quê? O poder, ele é uma questão mais de patente e pode ser uma questão política. Ah, eu tenho gabarito para passar algum tipo de ordem, algum tipo de demanda para você. Mas não necessariamente eu tenho, entre aspas, você deve ter o meu respeito em relação àquilo. Exato. Eu acho que Eu realmente. acho que a autoridade ela está muito mais vinculada ao respeito e a ações que aquela pessoa já fez em relação a determinada atividade ou algo. Entendeu? Exato. Eu acho que assim, quando você vê uma autoridade sobre o assunto, você logo já remete algumas coisas, né? Então, autoridade sobre, sei lá, carros elétricos. Estamos falando de Tesla, vai vir Tesla na sua cabeça. Ou autoridade Sim. de logística e vendas no mundo hoje em dia. Você vai pensar talvez numa Amazon. Então, eu acho que pra gente como pessoas dentro de uma corporação, né? Autoridade é a mesma coisa. Aquela pessoa assim, puta, essa pessoa é o cara que realmente vai poder me ajudar, é o cara que manja, é o cara que ele tem tanta competência que independente se ele é ou não o seu chefe, Isso. você recorre a ele para tirar alguma dúvida, te dar algum suporte. E aí a gente vê o poder que é exatamente você impor uma autoridade que às vezes não existe. E aí esse Exatamente. poder que você coloca sobre as pessoas que não tendo autoridade é onde a gente acaba às vezes se deparando com problemas de organizações quando você às vezes acaba, como a gente pode falar, desgastando, né, o relacionamento entre as pessoas quando você tem Exatamente. pessoas com poder que são líderes, né? E eu vejo que isso também é uma questão muito de perspectiva. Por exemplo, eu estava até propondo essa reflexão comigo mesmo. Pô, o Silvio Santos, que é uma imagem que todo mundo conhece, ele tem poder ou autoridade? Eu acho que para mim depende da perspectiva. Sim. Por exemplo, às vezes se alguém que trabalha lá no SBT pensa nele como alguém de poder, mas às vezes não tem ele como exemplo ou uma autoridade no que ele faz. Eu, vendo de fora, para mim ele é uma autoridade, porque ele é um exemplo no sentido de empreendedorismo, Exatamente. entendeu? Então, depende muito da perspectiva de quem está olhando para alguma pessoa e vê aquela pessoa como um poder ou uma autoridade, entendeu? Exato. Eu acho que exatamente o que você falou, essa percepção é muito pessoal, né? Então, de cada um perante aquela pessoa, né? Porque quando a gente pensa, eu acho que em autoridade, a gente está falando de pessoas que você fala assim, puta, que nem sei lá. Vamos falar que o Silvio Santos pediu pra mim fazer um trabalho. Puta, o Silvio Santos me pediu pra fazer um trabalho, cara. Ele me pediu, eu vou fazer independente do que aconteça, porque o cara me pediu. Agora, Sim, sei lá, um policial me deu uma ordem. Ele deu uma ordem, cara. Ele não, às vezes não sempre. exatamente. Ele impôs aquilo, independente se eu quis ou não quis fazer alguma coisa. Então, acho que é uma diferença bem clara quando você tem a percepção da pessoa de poder e autoridade. E nem sempre as pessoas que têm poder têm autoridade, nem sempre a autoridade tem poder, né? E eu te digo um outro exemplo em cima desse do policial que você acabou de dar. Por exemplo, às vezes eu tenho respeito pelo policial, pelo cargo que ele desempenha. Então, para mim, ele é uma autoridade. Uhum. Por mais que ele tenha um cargo de poder, mas o meu respeito está muito mais vinculado a uma autoridade do que o poder dele, entendeu?
Sim. Pode ser que uma parcela da população acredite que tenha que respeitar ele por causa do poder, pela patente de policial. Exato. Mas, cara, para mim é uma questão mais de respeito e autoridade, sabe? Exato. Eu acho que não só o policial como pessoa, né? Mas eu digo também como a instituição polícia, num caso, né? O cara tá preservando ali a lei e a ordem. Então você, óbvio, independente se você não conhece a pessoa, que nem você fala, às vezes a gente tava falando do Silvio Santos, né? Que é uma autoridade por ele ser o cara, às vezes o policial se respeita ele por ser a instituição que ele representa, né? Então é um pouco mais complexo. Então a gente também tem instituições, entre instituições que exigem poder, instituições que representam autoridade, né? Então, quem eu falei exemplo de Tesla e Amazon, a gente poderia pegar, por exemplo, Receita Federal. Nem sempre a gente concorda com tudo que a Receita Federal faz. Exato. Mas Perfeito. a gente tem que seguir porque ela tem um poder sobre aquilo, né? Exatamente. É exatamente isso que eu até falar com você. Você deu exemplo de organizações. E hoje, se você fosse colocar exemplo de pessoas públicas, enfim, ou queira ou não, no seu ponto de vista, um exemplo de poder e outro de autoridade. Cara, um exemplo de poder, a gente pode pensar, por exemplo, no Trump. O Trump usa muito o poder dele como presidente e ele não tem normalmente autoridade exatamente para impor aquilo que ele está falando. Então, tipo, ele não é uma referência, mas ele faz com que as pessoas façam as coisas que ele quer do jeito que ele quer, porque ele simplesmente pode fazer. Mas aí você concorda comigo que agora vamos analisar o seu ponto de vista. Sim. E vamos colocar aquele americano que defende o Trump com unhas e dentes. Para ele é uma autoridade. É uma autoridade, exatamente. Por isso que depende exatamente do ponto de vista, entendeu? Exatamente isso. Exatamente. Mas, meu principal exemplo, eu acho que foi o Silvio Santos, cara. O Silvio Santos, para mim, é uma autoridade. Sim. Agora, algo de poder, eu poderia colocar algum tipo de deputado. Para mim, é um poder. É um cara de poder porque eu respeito pela posição dele. Mas se eu for levar para o lado do que eu penso, do que realmente eu acho, para mim ele é meu funcionário. Exato. É a gente que paga os deputados, cara. Aí eu acho que é outro assunto para outro vídeo, mas, Sim. cara, para mim é mais uma questão de poder do que autoridade, entendeu? Exatamente. Eu acho que uma coisa simples para deixar definido, eu acho que a autoridade você conquista. Poder você é nomeado, você tem ele. Né? Então alguém te deu poder. Perfeito. A autoridade você conquistou para ter autoridade. Então isso é onde a gente acha que tem essa diferença entre o que é um e o que é outro. E é legal abordar esse assunto autoridade porque ele exige uma série de ferramentas que te atrelam à liderança. Que aí a gente volta àquele assunto do começo do vídeo, né? Você tem que ter o dom, um gatilho de persuasão com a sua equipe, de mostrar o objetivo, mostrar que faz sentido aquilo, onde aquela pessoa pode chegar, como você vai ajudar aquela pessoa a chegar naquele objetivo e mutuamente aquela pessoa vai te ajudar a chegar naquele objetivo. Acho que tudo isso está atrelado a uma figura de autoridade que está dentro de uma liderança, entendeu? Exatamente. Eu acho que existem dois tipos de lideranças dentro das corporações e aí onde a gente tem que perceber onde às vezes a liderança só simplesmente foi nomeada e foi dado poder a ela, mas ela não é uma referência para as pessoas que estão abaixo dela. E é onde você gera desgastes desnecessários dentro da cultura da empresa e aquelas lideranças em que elas foram feitas, e você está lá como líder, porém você tem autoridade também de estar naquela posição. Então, isso faz com que, eu acho que a cultura dentro da empresa seja muito diferente quando você tem um líder com autoridade e quando você tem um líder só com poder, sem ter autoridade. Eu te digo mais, que aí você acaba atrelando a outra diferença, né? Que é o líder do chefe, né? Também, exatamente. Que você acaba entrando, será então que o chefe está mais atrelado a uma questão de poder e o líder a uma questão de autoridade? Então, será que tem essa separação? É uma reflexão que eu proponho aí para a galera e comentar aí nos comentários e ver o lado de vocês. O que vocês acham? Está atrelado? A autoridade é mais uma questão de liderança e o poder é uma questão mais de chefia, aquele chefe pragmático que você só respeita justamente por uma questão hierárquica? Exatamente. Comenta aí, deixa seu like no vídeo se gostou desse debate aqui. E se não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos aí.
E, por favor, se inscreve, mas não esqueça de ativar o sininho, porque o sininho é importante nesse fluxo aí pra gente. Pelo amor de Deus. Muito bom, é isso aí. Valeu, galera. Beleza? Valeu.